Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso programa Flash Aulas e consequentemente sejam saudados de acordo à hora do dia. Como prometido é devido, mais uma vez a nossa equipe de Flash Aulas está aqui presente na comunidade para partilhar conhecimento. Você sabia que em língua portuguesa as sílabas podem ser formadas apenas por vogais, sabendo que a forma normal é vogais mais consoantes, variando o seu posicionamento? Fique por ali, porque daqui a 2 segundos vamos elucidar. Pois é, hoje o nosso programa traz aos nossos telespectadores mais um tema ligado à disciplina de língua portuguesa. Falaremos de forma concreta sobre as sílabas, vamos fazer uma breve introdução sobre a definição das sílabas e os casos concretos de sílabas. No caso também falaremos dos tipos de sílabas, classificação das palavras de acordo à quantidade de sílabas e a classificação das palavras de acordo à posição da sílaba tônica. Na nossa breve introdução, vamos definir as sílabas. As sílabas são unidades de sons que em conjunto formam palavras. Geralmente as sílabas são formadas por um padrão, que é consoante mais vogal. Mas há muitos outros tipos de sílabas que são formados por outros padrões. Em suma, não há sílaba composta exclusivamente por uma consoante. No entanto, uma consoante sozinha não forma uma sílaba. Sempre haverá uma vogal para gerar sentido em língua portuguesa. Temos alguns exemplos para elucidar aos nossos telespectadores. Inicialmente temos a palavra ina. A palavra ina começa com a vogal I e vai formar uma única palavra, ina. Posteriormente temos a palavra caçar. A palavra caçar que começa com a sílaba K. A sílaba K temos a consoante C mais a vogal A. Posteriormente temos a palavra Oscar. A palavra Oscar inicialmente começa com a sílaba OS, que vamos fazer a divisão, a vogal O mais a consoante S. Posteriormente temos a palavra manta. Inicialmente temos a sílaba ma, que é formada por uma consoante mais uma vogal mais uma consoante. Temos em referência a palavra vidro, que tem a sílaba dro. A sílaba dro, na sua divisão, temos a consoante D mais a consoante R mais a vogal O. Em seguida, temos a palavra guerra, que inicialmente tem a sílaba G, que é formado por uma consoante mais uma vogal mais uma vogal. E finalmente temos a palavra oiça, que é formada inicialmente pela sílaba oi, que é formada por vogal O mais vogal I. Finalmente, são esses nossos exemplos de casos diversificados de sílabas. E vamos avançar aos tipos de sílabas.
Sobre os tipos de sílabas, vamos aqui aprender 3 tipos de sílabas. Vamos aprender primeiro as sílabas canônicas e não canônicas. Em segundo lugar, vamos aprender sobre as sílabas tônicas ou atonas. E em terceiro, vamos aprender sobre as sílabas abertas e fechadas. Em português, as sílabas canônicas são aquelas cuja formação é considerada o padrão do idioma. Por exemplo, a palavra pipoca. Inicialmente, temos a consoante P mais a vogal I. A consoante P mais a vogal O e a consoante C mais a vogal A. A regra das sílabas canônicas é consoante mais vogal. Já as sílabas não canônicas são aquelas que não obedecem este princípio de consoante mais vogal. Elas são de forma aleatória. Por exemplo, a palavra abridor. Temos inicialmente a vogal A mais a consoante B mais a consoante R mais a vogal I mais a consoante D mais a vogal O e finalmente a consoante R. Em segundo lugar, temos as sílabas tônicas ou atonas. As sílabas tônicas ou atonas se referem à intensidade das sílabas ao serem pronunciadas, ou seja, a tonicidade das sílabas ao serem faladas. Sílabas tônicas são aquelas que são pronunciadas com maior intensidade e mais força. De acordo com a pronúncia, as sílabas tônicas podem ser tônica, subtônica e átonas. Temos o nosso exemplo de sílabas tônica. Vamos começar com a palavra admiravelmente. Temos a sílaba ad, que é uma átona. Temos a sílaba mi, que é uma átona. Temos a sílaba ra, que é uma subtônica. Temos a sílaba vel, que é uma átona. E temos a sílaba me, que é uma tônica. E finalmente temos a sílaba T, que é uma átona. E posteriormente temos a palavra facilmente. Temos a sílaba Fá, que é uma subtônica. Temos a sílaba Sil, que é uma átona. Temos a sílaba Me, que é uma tônica. E temos a sílaba T, que é uma átona. Temos a palavra espelho, ex, que é uma átona. P, que é uma tônica. Lho, que é uma átona. Temos também a palavra áspero. Temos inicialmente a sílaba as, que é uma tônica. Temos a sílaba P, que é uma átona. E finalmente temos a sílaba ro, que é uma átona. Em terceiro lugar, temos as sílabas abertas e sílabas fechadas. As sílabas abertas são aquelas que terminam em vogais. Por exemplo,
a palavra tristeza. E o final é a vogal A. A palavra andorinha. No final temos a vogal A. As sílabas fechadas são aquelas que terminam em consoante. Por exemplo, a palavra também termina com consoante M. E a palavra crucial, que termina com a consoante L. No nosso terceiro bloco temos a classificação das palavras quanto à quantidade de sílabas. A classificação das palavras quanto à quantidade de sílabas podem ser palavras monossílabas, vulgarmente conhecido por monossilábicas. Temos as palavras dissílabas, normalmente conhecidas por dissilábicas. Temos as palavras trissílabas, normalmente conhecidas por trissilábicas. Temos as palavras polissílabas, normalmente conhecidas por polissilábicas. Fica com nossos exemplos. Temos os nossos exemplos em referência. As palavras monossilábicas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Por exemplo, a palavra pá, constituída somente por uma sílaba. A palavra mão, constituída somente por uma sílaba. E, por fim, a palavra pneu. As palavras dissilábicas ou dissílabas são aquelas formadas por duas sílabas. Por exemplo, a palavra dica. Temos a sílaba di mais a sílaba ca. A palavra base. Temos a sílaba ba mais a sílaba C. E, por fim, extra, que é formado pela sílaba ex mais a sílaba tra. As palavras trissílabas ou trissilábicas são aquelas formadas por três sílabas. Por exemplo, a palavra rápido. Temos a sílaba ra mais a sílaba pi mais a sílaba do. Temos a palavra tentação, que é formado pela sílaba te mais ta mais são. E temos também a palavra cachorro, que é formado pela sílaba ca mais a sílaba show mais a sílaba ro. E temos as palavras polissílabas ou polissilábicas, que são aquelas formadas por três ou mais sílabas. Exemplo, a palavra mercenário, a palavra gravatado e, por fim, a palavra computador. No nosso quarto bloco e o último, vamos falar sobre a classificação das palavras de acordo à posição tônica da sílaba. Falando da classificação das palavras de acordo à posição tônica das sílabas, as palavras podem ser palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a posição da sílaba tônica na penúltima sílaba da palavra. Por exemplo,
a palavra borboleta, pastelaria. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a posição da sílaba tônica na antepenúltima sílaba da palavra. Por exemplo, a palavra música e a palavra réplica. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Esteja sempre conosco no programa Flash Aula. Siga as nossas redes sociais, MTV Comunitária, e a nossa página Flash Aulas MTV. Sim, foi um prazer.